Olá, turma! Mais um bate-papo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje é dia de falar sobre gestão. Geralmente é um dos grandes problemas dentro das empresas, é a falta de gestão. E hoje eu quero falar para você sobre o seguinte assunto aqui. Olha só, muitas vezes o problema não é meta, não é meta. Não adianta estabelecer meta, não adianta colocar meta para os nossos colaboradores, muitas vezes é falta de padrão. Aliás, eu diria para você que em grande parte dos problemas dentro das empresas é falta de gestão. E dentro da falta de gestão é falta de processo, é falta de padrão, é falta de não estabelecer os cenários dentro das nossas empresas. A gente acaba deixando isso acontecer de uma forma aleatória, de uma forma ali sozinha, largada, muitas vezes. Aí o que acontece? Você quer que as pessoas adivinhem o que você quer que coloque no dia a dia. Isso não vai acontecer, elas vão fazer do jeito delas. Então é importante você deixar isso claro, é importante você deixar isso no seu dia a dia, e é disso que eu vou falar. Eu vou te colocar aqui vários pontos dentro desse cenário para que você consiga aí realizar melhor e ter cenários melhores aí no seu dia a dia. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócio e eu ajudo as pessoas, as empresas a terem melhores resultados. Eu ajudo as pessoas a desenvolver melhor liderança, gestão, comportamento empresário, comportamento empreendedor, para que de fato tenham atitudes aí no dia a dia que sejam melhores. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você acredita que isso está te ajudando, segue a gente aqui, vamos junto nessa trajetória, desenvolver esse ano, e tenho certeza que vai ser muito enriquecedor aí para você. Um mês bom, veja esse cenário. Outro mês ruim, acaba alternando, você fica no sufoco muitas vezes ali no final do mês, né? Para fechar ali o faturamento, para bater as metas muitas vezes, e aí você não bate as metas em alguns momentos, reclama muitas vezes do governo, reclama do mercado, o consumidor está diferente, você acaba sempre dando uma justificativa. E aí eu sempre gosto de parar, analisar, verificar se de fato é isso. E aí você já parou para pensar que pode ser que talvez não seja o mercado? E aí eu não estou falando só de uma área não, tá bom? Dentro da sua empresa eu estou falando em diversas áreas. Será que não é algo ali que seja mais controlável, né? Ou seja, aquilo que você tem controle, porque ficar reclamando do mercado não vai mudar a sua vida. Você tem que olhar para aquilo que de fato você tem controle. E onde que você tem controle? São as atividades do seu dia a dia. É a falta de padrão, é a falta de processo, muitas vezes. É a falta de treinamento dentro desses processos, se é que você tem processo. E aí você acaba não entendendo isso, entrando numa espiral de não se autorresponsabilizar por isso, acaba cobrando o time, cobra resultado, cobra meta, cobra desempenho, e você não passa isso, e você não desenvolve isso para que elas consigam de fato entregar aquilo que você deseja. Mas olha só, se você não estruturou corretamente, se você não entendeu essa lógica de que precisa estruturar, aí qual que é o processo padrão? Pergunta isso aí para o seu dia a dia. Qual é o comportamento que você espera das pessoas? Qual é o ritmo que você vai acompanhar cada um dos processos? Você tem bem claro isso no seu dia a dia aí? Você deixou isso claro para o seu time, você desenhou os processos para o seu time, você quer que ele se comporte dentro daquele processo que você estabeleceu e você vai acompanhar isso em qual ritmo. Se você não está fazendo isso, com certeza o padrão ele não vai acontecer. E aí não adianta comunicar, não adianta reclamar do time, não adianta reclamar do mercado, não adianta reclamar do governo, porque não é isso que vai mudar alguma coisa. E aí o óbvio começa a aparecer. Quando você está perto, tudo funciona, porque você cobra, 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 pressiona, pressiona, fica estressado, xinga todo mundo, né? Eu já vi várias cenas assim, horripilantes de gestores, né, dando piti no meio da produção, gestores dando piti dentro da sua área ali, dentro do dia a dia. Isso não vai acontecer resultado, isso não vai transformar em resultado. E aí, quando você se afasta, as coisas não se estabelecem. Eu posso garantir isso para você, porque eu já passei por isso dentro das empresas que eu trabalhava. A gente criou cenários sustentáveis que funcionavam melhores quando a gente estava ausente. Porque quando a gente estava ali dentro, a gente não estava no cotidiano do dia a dia, a gente mais atrapalhava. Então, quando a gente se torna desnecessário para o nosso time, é o melhor cenário. Quando a gente passa a ser muito demandado, alguma coisa está errada e você precisa visualizar isso e entender que isso não é uma empresa madura ainda. Isso não é consistência quando a gente fala, isso é dependência. Quando se depende muito de você, tem uma certa dependência, tem até um vício muitas vezes. Muitas vezes aí o seu ego, né, você não percebe isso, mas isso faz o seu ego ficar grande. As pessoas vindo te perguntar o tempo inteiro, na tua mente está ali, poxa, eu sou importante, eu sou importante. Isso na verdade é ruim para a empresa, porque ela só funciona quando você está ali e acaba
não deixando você viajar, não deixa você pensar em novos cenários, não deixa você se desenvolver, não deixa você desenvolver os outros, porque você tem que resolver tanto problema, é tanta dependência que você não consegue fazer outras coisas. E aí vive num padrão de sorte. E a sorte não sustenta crescimento. Não adianta você não visualizar isso. E aí a gente tem que transformar tudo isso. A gente não pode ficar aceitando, a gente não pode ficar se iludindo com isso, achando que isso é certo, que isso é correto, e na verdade a gente tem que transformar. O problema não é esforço. Não adianta nada ter esforço indo em direção errada. Não adianta nada colocar esforço fazendo coisas que nem deveriam ser feitas. Eu só estou sendo improdutivo, eu só estou gerando mais custos, eu estou deixando o meu processo mais caro. É isso que você deseja? Se é isso que você deseja, se você não consegue perceber isso, você não aprendeu a fazer negócio, não aprendeu a tocar uma empresa, não aprendeu a fazer gestão de uma empresa. E aí isso é triste, porque muitas vezes você chega num ponto esse, como eu estou te provocando aqui, você simplesmente some, não é comigo. Na verdade é. Na verdade você tem que olhar para isso, internalizar isso e reverter isso em ações para que você consiga ter melhores resultados. Padrão é repetição consciente, ou seja, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que é necessário ser feito. E aí você vai colocar isso em algumas perguntas. Como que se faz tal coisa? Quando se faz tal coisa? Quem vai fazer? Quem é o responsável por fazer cada uma das etapas? E como será medido? Isso é importante. Porque se eu tenho 100 peças, eu preciso entregar 100 peças. Se uma sai errada, uma está com defeito. Então eu tenho 99% aí de qualidade dentro do meu processo. E aqui num exemplo muito tosco e simples, mas para que você consiga entender isso claramente, certo? Você tem que desdobrar essa pergunta para diversas atividades, para diversos departamentos que existem aí no seu dia a dia, que é super importante. Se não está claro as coisas, você vive numa montanha-russa, você vive em altos e baixos, uma constante alternância de humor no seu dia a dia. Agora, se está claro, o resultado se estabiliza, você tem previsibilidade, você tem horizontes, você consegue pensar em alternativas, melhorias, inovação. Muitas empresas, eu sou especialista em inovação, eu ajudo muitas empresas a praticarem inovação, só que tem outras que não dá para praticar inovação. É tanto desperdício, é tanta falta de processo, é tanta falta de padrão que não tem como pensar em inovação, que é o caos em geral. São várias montanhas russas no dia a dia, são várias montanhas russas, um departamento com uma montanha, outro departamento com outra, e você já pode imaginar como isso é triste e estressante e sai muito caro. Então hoje você delega, olha, faça aí para mim, faça dessa forma, você comunica, né, ó, estou precisando disso, olha só, tenho aqui uma ideia, quero que você faça tal coisa, mas você não transcreve isso para um documento. Mas Marcelo, eu preciso engessar dessa forma. Não é engessar, é simplesmente colocar como algo oficial da empresa. Sai da sua mente e passa a ser oficial da empresa. Então você coloca aí qual que é o resultado esperado naquela atividade, qual que é o padrão mínimo aceitável, qual é o limite de autonomia que você dá para as pessoas, até onde as pessoas podem ir e até onde elas devem te procurar ou procurar outras pessoas antes de chegar até você. Saia dessa dependência, saia desse vício, né, de dependência, onde você acaba não conseguindo enxergar horizontes melhores. Isso é importante que você tenha clareza, que você desenvolva cenários melhores. Estou te colocando aqui várias ações para você já poder fazer. Se a resposta for não diante de tudo isso, não é problema de resultado, é problema de estrutura. É simples. Você não consegue responder uma atividade, quem faz, como faz, de que forma faz, quais são as alternativas que tem, se acaso aconteça problema, você não definiu claramente o processo. Está tudo dentro da sua mente. E aí, de novo, vou falar de dependência, não vou repetir aqui, mas você está deixando isso acontecer e a responsabilidade é sua. Empresas maduras não dependem de motivação, não dependem de nada. Elas dependem de método, processo. Quando você tem um processo estabelecido, você enxerga o que precisa ser feito. Olha só, eu preciso que tenham pessoas desse tipo de comportamento. Eu preciso que as pessoas sigam esse tipo de atividade. Eu preciso desenvolver as pessoas nesses pontos. E eu não vou contratar mais do que aquilo, porque eu enxergo o que precisa dentro da empresa. Então, isso é fundamental para ter melhores resultados. Espero que tenha ficado claro para você, espero que tenha colocado muito reflexão aí no seu dia a dia. Se você tem dúvida, deixa as dúvidas aqui para a gente, que eu vou estar te respondendo. A gente preparou aqui um diagnóstico nesse ano de 2026 para que as pessoas entendam que momento que elas estão, o que, que elas são de fato, né? Um raio-x aí da tua gestão, da tua liderança, você vai receber esse diagnóstico, você vai ter um plano de ação macro, onde você vai pegar esse macro e vai detalhar ele em ações, e aí você vai desenvolver aí cada vez mais a sua liderança e os seus comportamentos de líder. Acesse aqui o diagnóstico, você vai responder
e eu vou te mandar de volta todo esse diagnóstico para você. Assista aqui o vídeo diversas vezes, coloca as ações que você vai fazer e ação. Você precisa praticar ação. Não adianta nada assistir esse vídeo e concordar comigo aqui no dia seguinte não fazer absolutamente nada. Isso não é o nosso propósito. Nosso propósito é que você coloque em prática o mais rápido possível. Tá certo? Se você precisar de ajuda, a gente tem um programa de mentoria onde a gente acelera, eu acompanho você aí quinzenalmente e a gente vai criando ritmo e resultado. São diversos mentorandos que a gente já teve aqui, que passou, que a gente tem hoje e que estão tendo diversos resultados de dobrar faturamento, diminuir desperdício, ter melhores resultados, ter melhor lucratividade e ter mais tranquilidade, podendo viajar, podendo ficar mais com os filhos, podendo desenvolver coisas novas, pensando em alternativas diferentes. São diversas coisas que a gente ajuda a melhorar e a otimizar aí os seus negócios, tá bom? Tem muito material aqui nas descrições, acessem, consumam esse material, questionem a gente aqui, coloquem dúvidas, coloquem temas para a gente poder trazer aqui para vocês. E não sei se vocês perceberam, mas a gente está de roupagem nova, comentem aqui a nossa roupagem, o que vocês acharam, como é que tá, o que precisa melhorar também, coloque sempre aí para que a gente traga cada vez mais aí conteúdo para vocês. Compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas para que você nos ajude também a fazer o canal crescer. Se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Toda semana a gente coloca conteúdo aqui inédito para poder te ajudar, para poder desenvolver. Ajude a gente a fazer esse canal crescer, porque você não está ajudando só a gente, você está ajudando as pessoas que receberão esse conteúdo. Quero te agradecer por isso, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.